Hoje a gente conversa sobre escritórios de prática jurídica com o professor Marcelo Turra, mestre em Direito e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faixa. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio da Faixa. Obrigado, prazer todo meu. Primeiro eu queria saber, trazer qual é a importância dos escritórios modelo, dos escritórios de prática jurídica, para o aprendizado do aluno por um lado e para a sociedade por outro. Bom, vamos lá. O Conselho Nacional de Educação, ele baixou uma resolução, essa resolução hoje é a de 2004, do ano de 2004, que dispõe sobre as diretrizes básicas, né, nacionais de planos pedagógicos do curso de graduação em Direito, diretrizes nacionais, né, que abrange, então, além do projeto pedagógico do curso como um todo, a implementação dos escritórios de prática jurídica, que são chamados de estágios supervisionados, né? Então essa concepção ela tem que existir, os cursos de Direito têm que ter esses núcleos que terão o objetivo de proporcionar aos alunos o aprendizado prático, né? Então dentro dessa concepção, né, do plano pedagógico, que envolve todas as outras questões do curso de Direito, né, esses núcleos são chamados de estágios supervisionados. Cada instituição tem um nome, né? Alcunha de uma maneira diferente esses seus estágios supervisionados. Ou escritórios de prática jurídica, ou estágios supervisionados, eminentemente, ou núcleos de prática jurídica, ou escritórios modelos de advocacia gratuita, né? De qualquer forma, o objetivo é o mesmo, né? Dar o aprendizado prático ao aluno de direito. Geralmente nos últimos períodos da grade curricular de cada curso. Algumas universidades e faculdades que têm curso de Direito começaram a pensar seria interessante adiantar este estágio supervisionado, né, ou até mesmo colocar no início do curso, né, juntamente com as disciplinas teóricas, o que eu acho interessantíssimo, já está proporcionando ao aluno já o manancial prático, já logo que ele adentra a faculdade, né, inicia o seu curso de Direito, junto com as matérias introdutórias. É importante a gente deixar bem claro que esses núcleos, esses estágios supervisionados, eles têm duas funções primordiais, né, importantíssimas, né? Uma delas é a mais importante, que na verdade fornecer o aprendizado prático para o acadêmico de Direito, né? Em segundo lugar, né, proporcionar à população carente, e é só a população carente que é a cliente deste escritório, né, que vai ser patrocinada, que vai ser assessorada juridicamente pelos alunos com a supervisão dos professores orientadores, que são advogados já formados há muito tempo, que têm experiências nas suas áreas, né? Então, na verdade, é como se fosse uma defensoria pública, né? Privada, se for uma instituição privada, né? Em que a gente proporciona à sociedade essa assessoria jurídica gratuita. Nós não temos interesse, quer dizer, os núcleos não têm interesse em ter um quantitativo de processo, né? Porque o quantitativo faz parte da defensoria. A defensoria pública que tem esse munus, essa função de realmente patrocinar as pessoas que não têm condições financeiras de pagar honorários de um advogado. Os escritórios de prática jurídica das faculdades e das universidades que têm curso de Direito, eles prezam mais pela qualidade. Então a gente não tem o objetivo de ter um número grande de demandas, e sim um quantitativo suficiente para entregar aos alunos como ferramenta de trabalho. Esses núcleos nada mais são do que mini escritórios de advocacia, né? E é muito interessante a gente também compreender que o trabalho que pode ser feito e que é feito nesses núcleos é um trabalho que muito dificilmente escritórios de advocacia, né, particulares fariam, né? Patrocínios de demandas que não necessariamente têm uma repercussão financeira interessante. Um escritório particular tem que sobreviver, tem que ter clientes que possam pagar seus honorários, óbvio. E escritórios grandes também fazem advocacia pro bono, advocacia gratuita. Muitos escritórios fazem isso, mas não tem que fazer só isso, porque senão não sobreviverão.
um escritório de prática jurídica, um estágio supervisionado, ele dá a possibilidade de nós, inclusive, propormos demandas, né, que num primeiro momento nunca ninguém propôs ou nunca ninguém pensou em defender aquele tipo de direito. Por exemplo, o que é feito muito em faculdade de Direito, ações objetivando acesso a determinados medicamentos que aquela pessoa carente não tem condições de comprar numa farmácia, medicamentos baratos, né, e que quando vai a um posto de saúde, onde ela está cadastrada, não encontra aquele medicamento por falta dele. Então, se nós quisermos, nós podemos propor uma ação, em tese, né, para conseguir uma cartela de Bactrim, por exemplo, que é um remédio barato, mas não necessariamente todos têm condição de comprá-lo numa farmácia. Né? Então tem um papel fundamental na sociedade. Isso, né, isso um escritório particular não faria, ou se fizesse como pro bono, mas também não seria o hábito do escritório. Né? Porque o escritório tem que sobreviver, isso é um fato, né? O advogado tem que sobreviver. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Turra. Como é que fica no dia a dia a prática para o aluno e como é que é a rotina de um escritório modelo, de um núcleo de prática jurídica? A rotina ela não existe uma rotina, né? Na verdade, a nossa profissão de advogado, ela é uma profissão interessantíssima porque a gente não tem, né, rotina. Né? Dentro de um escritório de prática, muito menos. O escritório de prática é um local extremamente animado, apesar de concentrar, né, uma carga negativa muito grande, porque a gente recebe muito drama pessoal, muitas questões, né, muitos conflitos de interesse, né, mas é um local animado onde os advogados orientadores, junto com os alunos, ou até os próprios alunos sozinhos, tendo a supervisão do advogado, vão prestar o primeiro atendimento, sozinhos ou acompanhados do advogado, vão redigir as peças processuais, vão acompanhar esses clientes em alguma diligência, se tiver que ajudá-los a tirar algum documento ou conseguir algum tipo de documento para instruir uma demanda judicial, vão acompanhar as audiências junto com os advogados, né? Vão fazer todo o trabalho que o advogado faz, efetivamente todo o trabalho, mas com a supervisão do professor. Né? E como eu falei para vocês, esses núcleos, esses estágios supervisionados, são verdadeiros laboratórios, né? Onde a gente pode criar, onde a gente pode tentar, né, conseguir pleitos, ter êxito em algumas demandas que talvez um escritório grande, particular, jamais pensaria em tentar propor. E é progressivo isso para o aluno, com certeza, né? Porque ele passa vários períodos com essa prática. Sim, são 4 períodos, né? São 2 anos o estágio que ele tem que cumprir, divididos, a princípio, pelas 4 áreas básicas do direito. Direito de trabalho, direito civil, direito de família, que na nossa instituição a gente uniu com órfãos e sucessões, né? E o direito trabalhista, né? Falei os 4. Falou os 4. Criminal, civil, trabalhista, família e órfãos e sucessões. Isso. Agora, a OAB dá liberdade para que cada instituição ela divida, ela organize esses seus semestres ou esses seus períodos da maneira como mais lhe aprouver. Né? Algumas instituições têm o direito empresarial, né, que trabalha com direito empresarial, algumas outras instituições têm uma incubadora, né, de escritórios de advocacia, ou faz outro, ou previdenciário também, que é uma especialidade muito interessante e que tem muita demanda. Né? E poucos escritórios, de fato, especializados fazendo, né? Isso, porque você tem que ter o professor especializado naquela área que vai ser o advogado orientador daquela área, daquele núcleo, durante aquele semestre, né, para aquele grupo de alunos. Então, é nesse mundo, é nesse ambiente que o aluno vai poder tirar todas as suas dúvidas, conversar sobre direito, peticionar junto ou sozinho, junto com o advogado ou sozinho, fazer as pesquisas jurídicas, inclusive as pesquisas jurisprudenciais, pesquisas doutrinárias, que são necessárias para fundamentar e instruir os pedidos, né, das petições iniciais que porventura são propostas, são feitas pelos alunos. Né? Então o advogado, na verdade, o professor, o orientador desses núcleos, desses estágios supervisionados, apenas vai, no primeiro momento, administrar toda essa mecânica de a primeira entrevista, a anamnese com o cliente, o conhecimento do caso dele, a confecção da peça processual, a propositura da ação, o acompanhamento e despachar pessoalmente com o juiz, né, se o aluno mais
movimentado, que tem mais traquejo, o professor vai escolher para que despache sozinho com o juiz alguma tutela antecipada, por exemplo, alguma medida de urgência, e é assim que o aluno vai aprendendo. A gente, então, para ter como um exemplo o próprio escritório aqui da faixa, foi ouvir a opinião dos alunos que já passaram ou estão passando por essa experiência. Então, vamos ouvir para conhecer e debater um pouquinho em cima do que eles falam. Somente o escritório pôde dar essa oportunidade para mim, porque eu tenho um outro trabalho que não tem nada a ver com direito e ficaria totalmente inviável ter essa experiência, né? E o escritório pôde proporcionar isso para mim. Isso engrandece muito mais o nosso aprendizado aqui na faculdade. Então é bom para a gente, é bom para a sociedade, né? Que é mais uma forma de você estar gerando uma prestação jurídica de forma gratuita, né? Não tem só a defensoria, né? Também tem o escritório modelo. Alguma experiência que você teve no escritório te chamou a atenção, marcou mais? Sim, foi na parte trabalhista, quando eu fui assistir uma audiência lá na Lavradio e observei que a parte autora, né, infelizmente não obtém nenhum tipo de conhecimento da área, né? Então, assim, a parte autora fica à mercê dos advogados, né? Se você não detém um mínimo de conhecimento, você acaba sendo passado a perna, né? E isso que foi, assim, uma coisa que marcou muito na época do escritório modelo. Eu acho que você vê muito além de um código, você vê muito além de repente, um estágio que você possa estar fazendo numa empresa, né? Porque você vê o que a pessoa passa mesmo, o que a pessoa está passando, né? Você vê a intimidade do problema, né? Que uma coisa é você ver os seus direitos e deveres no papel, outra coisa é você ver o problema em si. Bom, professora, a gente viu assim que a primeira coisa que me chama a atenção, que foi uma fala de todos eles, mas a gente colocou uma das alunas especificamente nesse vídeo que a gente editou, eles falando que muda a visão enquanto olhar sobre o direito, sobre a faculdade, enfim. O que você percebe que esses alunos trazem para dentro do escritório com essa experiência? Bom, veja só, é interessante até a gente discutir a minha questão particular, por exemplo, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, eu vim do interior de São Paulo e quando eu era pequeno, já ainda, e no colégio, né, na segunda série primária, terceira série primária, eu tinha um sotaque muito carregado de interior de São Paulo, E eu me lembro que eu era muito ridicularizado por esse sotaque. E daquele momento em diante eu comecei a perceber, né, o quanto existem pessoas que são marginalizadas de alguma maneira ou discriminadas de alguma forma e talvez essa experiência que eu tive na minha juventude, né, ela fez com que eu seguisse o caminho da advocacia, né, dos direitos humanos. E a Faculdade Hélio Alonso, o nosso núcleo de prática jurídica, ele optou, por conta do nosso projeto pedagógico do curso de Direito, que está direcionado para a linha dos direitos fundamentais, a discussão dos direitos humanos, ou direitos fundamentais. Então, dentro do nosso núcleo de prática jurídica, a gente, além de proporcionar ao aluno o aprendizado de como se advoga, como se administra um escritório de advocacia, até isso também, a questão dos honorários, como é que eles podem ser ou não cobrados, a melhor forma, como é que você pode fazer uma contratação para determinados clientes, isso tudo a gente discute dentro do escritório modelo, né? A gente percebe que é necessário algo mais, é necessário que esses alunos possam ter, inclusive, um contato direto com realidades que provavelmente na vida deles e durante todo o resto da vida deles, eles não terão. Então, como nós optamos pelos direitos fundamentais, nós estamos fazendo um trabalho extremamente diferenciado de outros escritórios. Nós estamos advogando para os animais, né? A questão dos direitos dos animais é uma questão recorrente dentro do nosso núcleo, e estamos advogando para profissionais do sexo, prostitutas, transexuais, pessoas vivendo com HIV e AIDS, né, deficientes físicos, né, e a gente vai começar um trabalho, né, no próximo semestre de assessoramento jurídico de pessoas que vivem em situação de rua, né. Esses dramas, muito provavelmente, esses alunos jamais teriam contato, sejam nas suas relações pessoais, relações de amizade ou profissionais, porque são alunos que, na maioria das vezes, ocupam a classe média, né? Não tem conhecimento, por exemplo, não tem um relacionamento com um transexual, não tem um amigo transexual, ou não conhece o drama de uma pessoa transgênero,
né? E isso a gente está tentando mostrar para eles. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, além de você ensinar os alunos como se advoga, com a questão da ética do profissional de direito também, né, que eu acho muito importante, a gente discute isso dentro do núcleo de prática, essa questão desses dramas, né, pessoais, essa vivência. Então a gente consegue fazer com que nossos alunos eles tenham uma cabeça mais aberta, a gente consegue emocionar os nossos alunos muitas das vezes, né? E como um dos alunos falou nessas entrevistas que vocês fizeram no pátio da nossa faculdade, não é só uma questão da relação jurídica que eles vão aprender, mas a questão da relação humana, né, das relações humanas. Que, sobretudo, é o foco do direito, deve ser, Sim. né? Agora, uma das alunas coloca também uma questão interessante, né, que ela trabalha com uma outra área e que sem o escritório, sem o núcleo de prática jurídica, ela não teria essa experiência. Isso é muito comum? Sim, foi o que eu disse no início da nossa entrevista. Como um laboratório, né? Um laboratório, mas é um local onde você experimenta as coisas, né? Nós podemos, porque nós não precisamos ter retorno financeiro. Isso é um trabalho, é um núcleo dentro de uma instituição de ensino, que é necessário que exista esse núcleo, né, nos cursos de direito, e a gente não preza ou não se preocupa com o retorno financeiro. Então nós podemos, né, experimentar. Nós podemos propor determinadas demandas que talvez um advogado nunca pensaria em propor, porque acharia que não fosse ter êxito. E mesmo mesmo que nós entendamos que nós vamos ter muito mais possibilidade de não ter êxito do que ter, nós também podemos experimentar, podemos tentar propor determinados tipos de ações que essa aluna, por exemplo, não vai encontrar num estágio que porventura ela venha fazer no escritório particular. O que ela diz, né? na verdade, é que ela não teria opção, não teria essa possibilidade de estágio fora da faculdade. Ou seja, dificilmente, é muito recorrente isso também, o aluno que, na verdade, às vezes nem vai para a área jurídica depois que se forma, trazer e buscar essa experiência dentro do escritório de prática jurídica. Isso, porque é o único local que talvez que tenha esse tipo de possibilidade seria uma defensoria pública, né? Fazer um estágio dentro da defensoria pública. Fora isso, dificilmente. E o que a gente vê também é que a maioria dos alunos não estagia ainda, né? Ou alguns poucos estagiam. Então, o próprio escritório de prática jurídica, o próprio estágio supervisionado das instituições proporcionam essa possibilidade. Eles cumprem esse papel, eles ocupam esse espaço, né, que o aluno não tem ainda de um estágio fora do meio acadêmico. Agora, qual é o maior desafio, na sua opinião, na gestão de um escritório, de um núcleo como esse, de prática jurídica? São dois, né? Eu reputo a você que são dois desafios. Primeiro, a gente tem que escolher a dedo os advogados que vão integrar a nossa equipe, né? Os advogados têm que ser vocacionados para esse munus, para esse ofício, porque nós estamos lidando com pessoas carentes, e é só esse o nosso público. Nós não podemos advogar para pessoas que tenham condições financeiras para pagar um advogado, pessoas que realmente muitas das vezes não tiveram acesso minimamente a questões envolvendo cidadania, pessoas que têm dramas pessoais muito sérios, profundos, né? E o que nós discutimos são assuntos muito pesados, né? Esse é o primeiro desafio, escolher uma equipe, né, redonda, uma equipe de advogados vocacionados, né? E segundo, tentar fazer com que os nossos alunos mudem, né, de entendimento sobre determinadas situações, né, que eles consigam ser mais tolerantes com os dramas das pessoas, principalmente desses grupos marginalizados que a Hélio Alonso está recepcionando e patrocinando os seus interesses. Turra, para a gente terminar, eu queria que você trouxesse algum processo, alguma ocasião, algum fato que tenha te marcado nesse período. Você já está há algum tempo no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faixa. Nesse período, nessa trajetória aí, que situação, que caso te marcou enquanto pessoa, enquanto profissional, o que te trouxe de aprendizado? Veja só, eu tenho 3 exemplos para te dar, né? Um deles foi quando eu era advogado orientador de outra instituição. Eu ainda era advogado, fazia parte de uma equipe de 10 advogados, quando nós conseguimos a primeira tutela antecipada, a primeira liminar, na verdade, na época, né, para conseguir fazer com que um plano de saúde
cobrisse o tratamento de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. Nós conseguimos que ele fosse internado no hospital aqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e aquilo me emocionou demais. Eu não conhecia, só vinha conhecer o cliente no dia que ele saiu da emergência de maca para subir no elevador para o quarto, que o hospital estava mantendo ele na emergência, debaixo de um ar-condicionado, talvez deliberadamente, para que ele fosse embora logo. Não queria crer que fosse isso, mas eu tenho quase certeza que foi por conta disso, né? E a gente conseguiu uma liminar para que ele pudesse ser internado e o plano garantisse. Eu não conheci esse rapaz só no dia que a gente foi cumprir a liminar, de noite, de madrugada no hospital, porque foram 2 amigos dele, um casal de amigos que me procurou na então instituição que eu trabalhava, e para que eu propusesse ação. Só conheci ele uma única vez, foi me despedindo dele, quando ele subiu da enfermaria para o quarto. O segundo momento que me emocionou muito foi agora há pouco, né? Há pouco tempo, com esse trabalho nosso que a gente desenvolve sobre direitos dos animais aqui no nosso núcleo de prática jurídica da Hélio Alonso, nós, num primeiro momento, durante 1 ano e pouco, prestamos uma assessoria jurídica gratuita muito consistente para pessoas que estavam defendendo, né, aquela extinção completa, o fim da tração animal em Paquetá, né, acabar com os cavalos de charretes em Paquetá. Nós fomos os primeiros que começamos a assessorar juridicamente esses protetores e logo em seguida o Ministério Público propôs a ação civil pública que desencadeou agora há pouco com a extinção completa da tração animal em Paquetá. Né, nós começamos a dar essa orientação para essas pessoas. E o terceiro exemplo que me emociona muito é o trabalho que a gente está fazendo agora de facilitação das pessoas transgêneros que querem mudar o seu nome, né, civil no assentamento de nascimento. A gente está dando orientação e propondo ações judiciais para que as pessoas possam mudar os seus nomes, né, no assentamento de nascimento e seus gêneros também, de masculino para feminino ou de feminino para masculino. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. Os alunos estão envolvidos muito nesse patrocínio de pessoas transgêneros. E aí eu acho que alcança-se a essência desse trabalho da prática jurídica, né, que é justamente essas causas que são tão sensíveis, né, e que é assim que se muda uma sociedade. Sim. Turma, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou o nosso programa hoje e não perca a nossa próxima edição. Até lá!